Por que o anticristo enganará tão facilmente as pessoas? É uma pergunta bem interessante e que tem uma resposta teoricamente simples, mas também que tem uma complexidade e que é importante nós meditarmos nela. Eu poderia responder de duas formas. O anticristo enganará tão facilmente as pessoas. Primeiro, porque ele vai se apresentar como alguém que as pessoas desejam, que as pessoas buscam, alguém que se encaixa perfeitamente no molde idealizado, consciente e inconscientemente pelas pessoas. E segundo, porque já há um sistema anticristão em atuação no mundo que prepara o terreno para o surgimento do anticristo e que empurra a humanidade para os braços do anticristo, para os braços dessa figura maléfica. Então a resposta ela vai nesses dois caminhos, nesses dois sentidos. É uma figura que se encaixa no que as pessoas desejam e há um sistema que empurra as pessoas para os braços dessa figura. Vamos começar por essa segunda parte, meditando um pouquinho no texto que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, e também no que João escreve. João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, capítulo 4, versículo 3, e também no texto de Apocalipse, no capítulo de número 13, e no versículo 17 do capítulo 12, no versículo 7 do capítulo 11. Lendo essas passagens, nós conseguimos ter um panorama mais próprio daquilo que nós vamos falar, mas também há alguns textos que vocês podem procurar no livro do profeta Daniel, naquilo que Jesus fala em Mateus 24, que vai te dar um panorama mais geral da coisa, certo? Então, falando um pouco desse sistema anticristão que prepara o terreno, prepara o palco onde o anticristo vai se apresentar e que, de certa forma, empurra a humanidade para ir de encontro a essa figura. O que seria esse sistema? Quando eu falo de sistema, eu quero pegar um conceito para explicar um conjunto de ideias, de valores, de comportamentos, de hábitos, de atos, de pensamentos, de visão de mundo, de perspectiva, de filosofias, ideologias e condutas que são antibíblicas, anticristãs, opositoras ferrenhas de Deus e da sua palavra, do que é sagrado, do que é divino, que são embotadas, embebidas no pecado, na incredulidade, na rebeldia contra Deus. Esse conjunto de coisas, de valores e crenças e ideais e pensamentos que permeia o mundo hoje, que habita no mundo hoje, esse sistema mudando, essa prática, esse hábito que já existe há muito tempo, é definido por Paulo como ministério de iniquidade. Em algumas traduções, ministério de injustiça, como Paulo apresenta no versículo 7 do capítulo 2 de Tessalonicenses, na segunda carta. Ele diz, olha, o anticristo, o iníquo, vai se manifestar, ainda há algo que está o detendo nesse momento, mas eu quero alertar vocês que o ministério de iniquidade ou de injustiça já atua no mundo. Ministério tem o sentido de operação, de serviço, de obra, de atuação. O que Paulo queria dizer é que já havia todo um sistema de iniquidade, de injustiça atuando no mundo naquela época, preparando o terreno para o anticristo. João vai usar esse mesmo sentido quando ele fala da expressão espírito de anticristo que já atua no mundo, como nos versículos que eu já mencionei anteriormente. Então, quando Paulo fala de ministério de iniquidade e quando João fala de espírito de anticristo, eles estão falando da mesma coisa. Paulo fala isso de uma forma mais encaixada no texto, João deixa um pouquinho mais solto, mas a referência que eles fazem é essa mesma, tem o mesmo sentido. É a referência a um sistema mundano, maléfico, baseado no maligno, que é anticristão, que é antibíblico e que vai fazer ferrenha oposição a Deus, à sua obra, à igreja, a Cristo, aos ensinos de Cristo e que vai procurar de todo modo afastar os homens de Deus e aproximar os homens do inimigo e desse cara que vai surgir no futuro, que é o anticristo, desse sistema anticristão, incentivando a incredulidade, a iniquidade, a rebeldia contra Deus, a arrogância humana, afastando o coração humano da presença de Deus. Então esse sistema ele já estava em atuação naquela época, ele está em atuação ainda mais forte hoje. A gente pode identificar esse sistema infiltrado em praticamente tudo. Se você olhar na educação, na cultura, na arte, na economia, na política,
na religião, na filosofia. Esse sistema está com seus tentáculos infiltrados ali. Quando você vê questões que atuam na inversão de valores, que atuam na defesa, na legalização e na legitimação de atos e de práticas que são abomináveis aos olhos de Deus, que são pecaminosas e até antinaturais. Quando você vê as pessoas se revoltando contra Deus, contra a igreja, contra os símbolos cristãos, contra os ensinamentos cristãos, lutando para desconstruir os valores cristãos e dissolver a base moral judaico-cristã que sustenta a nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental. Quando você vê as pessoas se levantando e usando pautas legítimas, pautas que são até justas, como um cavalo de Troia, um disfarce para fazer passar as suas agendas, que são agendas abomináveis, que inclui até mesmo a defesa do aborto, por exemplo. Quando você vê a maldade se proliferando pelo mundo, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, a violência crescendo, a iniquidade se multiplicando, o pecado atuando fortemente, a promiscuidade, a prostituição e, enfim, todas essas obras crescendo e frutificando cada dia mais, você entende que há um sistema por trás disso, que há uma atuação maligna por trás disso. Não é à toa que João diz que o mundo jaz no maligno. Não é à toa que o apóstolo Paulo também diz que o Deus deste século, o príncipe das trevas, Satanás, tem cegado a mente das pessoas para que elas não conheçam a verdade. Não é à toa que Paulo também vai falar em 1 Timóteo 4:1 que há uma atuação demoníaca no mundo, que há doutrinas de demônios em atuação no mundo. Que doutrinas são essas? São ensinamentos que afastam o homem de Deus, são ensinamentos que distorcem a palavra de Deus. Então, quando nós falamos desse sistema, nós entendemos que ele está arraigado a praticamente tudo que há em atuação no mundo, inclusive a religião. Todo falso mestre, todo falso profeta, todo aquele que semeia heresias e falsas doutrinas, ele é um servo desse sistema. Todo aquele que dissolve ou abandona os valores cristãos para defender os valores das ideologias do mundo, ele está servindo esse sistema. Esse sistema anticristão, ele é aquilo que João usa no plural. Ele é um dos anticristos que surgem sobre a terra. O interessante dessa palavra, anticristo, é que ela significa opositor a Cristo ou aquele que tenta usurpar o lugar de Cristo. Então, quando você vê a autoglorificação do homem, a autoexaltação do homem, as pessoas colocando o homem no centro de todas as coisas, é o antropocentrismo crescente, as pessoas relativizando a verdade, as pessoas distorcendo aquilo que a Bíblia ensina e exaltando o homem, o ego humano, os níveis de arrogância e de soberba crescendo, o nível de rebeldia crescendo, o nível de revolta contra Deus crescendo, você entende que há aqui a operação do engano, a operação do erro, a operação da iniquidade, como Paulo escreve aos Tessalonicenses, que afasta o homem de Deus, que leva o homem a louvar a si mesmo. E quando o homem começa a louvar a si mesmo, ele se entrega de vez a esse sistema anticristão, ele se entrega de vez nos braços do inimigo. Nunca se esqueça que a tentação de Eva lá no jardim, que também foi atribuída a Adão, é uma tentação que ilustra perfeitamente isso. O que a serpente diz para Eva? Olha, coma dessa fruta proibida e você será semelhante a Deus, conhecerás o bem e o mal. E hoje os homens se comportam como se fossem semelhantes a deuses. Não é apenas os tiranos e ditadores que fazem isso, ou que fizeram isso ao longo da história. Muitos homens fazem uma exaltação do eu, uma exaltação do ego. Inclusive através até mesmo de pregações e hinos, o que é mais absurdo ainda. Então, quando nós olhamos de uma forma mais calma e cautelosa, observando o que acontece no mundo, nós vemos que esse sistema já está em atuação, não apenas hoje, já estava em atuação há milhares de anos, mas que ele vai ganhando força, vai se expandindo, vai ganhando terreno cada vez mais. E que quando alguém se posiciona contra esse sistema, logo vai ser retulado de alguma coisa negativa e vai ser calado, cerceado, silenciado. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos claramente, através de muitas pautas na política, de muitos projetos, de muitas ideias, de muita coisa que acontece na mídia, de muita coisa que acontece no ambiente intelectual das universidades, que há uma ferrenha oposição ao cristianismo,
que quando você tenta se posicionar como um cristão verdadeiro que defende sua fé e os seus valores, você vai ser taxado de alguma coisa, você vai ser ridicularizado, você vai ser cerceado, vai ser boicotado, e se você não tiver muita força, você acaba não resistindo, você acaba cedendo e acaba permitindo que as pressões sociais, que as pressões da imprensa, da mídia, que as pressões do mundo acadêmico, que elas te sufoquem, que elas te moldem e que elas façam com que você venha a aceitar também esse sistema, venha também a fazer parte desse sistema. Eu falo isso com propriedade porque eu conheço bem esse ambiente acadêmico, conheço bem os textos, conheço bem tudo o que envolve esse cenário. E a gente também pode acompanhar o que se passa na mídia, qualquer um de nós pode perceber isso. Então, quando nós olhamos para as pessoas no mundo hoje, para tudo que vem acontecendo, o caos social, as revoltas, as confusões e rebeliões, a tentativa de perverter tudo que há de bom e de desconstruir a própria história, de abandonar as raízes, as tradições, as origens, de dissolver a base moral judaico-cristã, que é essencial para o Ocidente, de perverter os valores, de fazer aquilo que Isaías fala no seu texto, que ele diz, olha, ai daqueles que ao mal chamarem de bem e ao bem chamarem de mal. Do que é que Isaías está falando? Ele está falando da inversão de valores. E hoje nós vivemos numa sociedade de inversão de valores, onde coisas que antes eram vistas como boas, agora são vistas como conservadoras, radicais e que têm que ser deixadas de lado porque são discurso de ódio e discriminação. E coisas que eram vistas como coisas maléficas, agora são vistas como coisas boas que devem ser legalizadas pelo viés jurídico ou legitimadas pela pressão social. Então nós vemos uma confusão, um caos no mundo, e no meio desse caos surgem propostas, surgem ideias que são terrivelmente anticristãs e que preparam um terreno para que surja a figura do anticristo. Então, para a gente finalizar essa parte do sistema anticristão que prepara o palco, que prepara o terreno para que o anticristo surja e possa atuar, nós percebemos claramente que há no mundo um mecanismo em ação, um mecanismo que é manipulado pelo diabo, pelo inimigo. A principal maneira dele agir é através da manipulação, da influência, da sedução, do engano, da mentira e da perseguição àquilo que é sagrado, aquilo que é divino, a palavra de Deus, a igreja, ao povo de Deus. Só que ele não persegue apenas através de atos de violência e de cerceamento, numa tentativa de calar. Ele também persegue de uma maneira astuciosa e sagaz através da infiltração, se infiltrando na igreja através dos falsos mestres e falsos profetas, das heresias, das crendices, das mentiras, dos erros, dos enganos, para iludir e distrair as pessoas e afastá-las do propósito divino. Então nós precisamos também estar atento a todo esse cenário. Por isso que é importante nós lermos os textos que eu mencionei também, que eu vou deixar descritos na referência desse vídeo, na descrição desse vídeo, inclusive com um link para vocês baixarem um texto que eu editei para vocês. É um texto curto, são 12, 13 páginas só, para a gente entender um pouquinho com as várias referências bíblicas sobre aquilo que nós estamos falando. Para encerrar essa parte do sistema anticristão, nós podemos perceber isso até num exemplo simples, no exemplo pueril. Hoje há medidas e até projetos para que sejam removidas dos espaços públicos toda e qualquer referência ao cristianismo. Nós temos um crucifixo hoje no plenário da Câmara, do Congresso Nacional, nós temos hoje um exposto no Palácio do Planalto, nós temos uma frase que fala de Deus na Constituição, promulgamos sobre a proteção de Deus a Constituição da República Federativa do Brasil, e há projetos e ideias para remover a palavra Deus desse texto e para remover também dos espaços públicos os crucifixos e qualquer outra coisa que faça menção ao cristianismo. Isso pode parecer uma coisa simples e banal aos olhos de muitos, mas isso é apenas a ponta do iceberg desse sistema anticristão e mundano que atua hoje. Desse sistema que se opõe a Deus e a tudo que é divino, a tudo que provém de Deus. Desse sistema que é apóstata, desse sistema que segue um caminho de apostasia. O que significa apostasia? Rebelião contra Deus e contra tudo que é divino. Apatia em relação à fé em Cristo, em relação à palavra de Deus, e revolta, rebeldia contra a obra de Deus, contra os ensinamentos divinos, perseguição contra a sua igreja,
abandono dos princípios da fé e dos valores que um dia foram defendidos, inversão de valores. Então a apostasia ela é um conceito amplo que envolve muitas coisas e que é um dos sinais, inclusive, para o manifestar do anticristo e para a vinda de Jesus. Paulo fala disso no versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos tudo isso acontecer. E às vezes quando você vê uma instituição removendo um símbolo como esse, para você, principalmente para quem é evangélico, isso não significa nada, uma vez que nós não fazemos muito uso desses símbolos. Mas no panorama geral, isso tem um significado muito grande, porque é uma tentativa de anular a fé do espaço público, é uma tentativa de subtrair a fé, subtrair Deus, subtrair a crença, a religião do espaço público. Isso é o que acontece em todos os regimes ditatoriais, nos regimes socialistas e comunistas. Na China isso é praticado, na China nem as igrejas podem exibir um crucifixo, é retirado. Já houve projetos nos Estados Unidos para proibir outdoors com propagandas cristãs, para proibir aquelas frases bíblicas na frente das igrejas, na desculpa de combater o proselitismo religioso. Já houve em vários países propostas de proibir o evangelismo público, o evangelismo realizado nas ruas, nas praças públicas, com a desculpa de defender a diversidade, a pluralidade, a laicidade do Estado e de proibir, de coibir o proselitismo religioso. Então, imbuído de palavras bonitas e de boas intenções, vários projetos, várias ideias vão surgindo, algumas são aprovadas, algumas chegam a ser votadas, outras continuam ali na encolha, né, em vias de serem apresentadas, tudo sempre na tentativa de calar os cristãos, de cercear a liberdade dos cristãos e de certa forma encolher a capacidade de influência da igreja. E nós não podemos nos render a isso, nós precisamos nos levantar contra isso. É por isso que eu defendo que estes símbolos permaneçam nos lugares que estão e que, se necessário for, coloque até um maior. Se a cruz afronta o mundo, vamos expô-la mais. Se a Bíblia Sagrada afronta o mundo, vamos pregá-la e ensiná-la mais e vamos viver aquilo que ela diz, aquilo que ela ensina. Se pregar o Evangelho é uma ofensa, é uma afronta para o mundo, então vamos pregar ainda mais, vamos evangelizar ainda mais. Se a igreja é ofensiva ao mundo, vamos fazer um templo ainda maior, ainda mais bonito, com uma arquitetura que lembra a igreja, não uma casa de show, um anfiteatro, uma arena ou um galpão como muitos têm feito hoje, mas com uma torre imensa, com uma frase bonita na entrada, que lembre de fato que ali é um templo, uma igreja, um santuário do Deus Altíssimo. Se isso é ofensivo para o mundo, façamos isso. Se nós temos qualquer oportunidade de falar da palavra de Deus e de expor o Evangelho, façamos isso. E não vamos permitir que o sistema mundano nos cale, não vamos permitir que ele nos molde, que ele nos corrompa, e não vamos nos prostrar diante do Deus deste século, nem das suas maldades, nem da vã filosofia do mundo, que, como diz o apóstolo Paulo, só serve para aprisionar as pessoas, só serve para cegar as pessoas. Não esqueça disso. O apóstolo escreve em 2 Coríntios 4:4 que o Deus desse século tem cegado a mente das pessoas. Em Colossenses 2:18 ele diz que as vãs filosofias do mundo aprisionam as pessoas. João vai dizer em 1 João 5:19 que o mundo jaz no maligno. Então nós lutamos contra um inimigo feroz. Nós não podemos nos prostrar diante desse sistema. Se nós nos curvarmos diante desse sistema e aceitarmos aquilo que ele diz, nos moldarmos a ele, nós vamos estar nos identificando não apenas com o sistema, nós vamos estar nos identificando com o anticristo mesmo antes dele surgir. Muita gente se preocupa com a figura do anticristo, muita gente se preocupa com o tal número da besta, né, o 666, que inclusive vai ser tema dos nossos próprios estudos, mas se esquecem que no momento que você abre mão da sua fé, dos seus valores, dos seus princípios, dos ensinamentos bíblicos, dos valores cristãos, para se prostrar, para se dobrar aos valores do mundo, para aceitar aquilo que as ideologias do mundo dizem e ensinam, para se adaptar ao mundo, você já está se identificando com o anticristo. Você não vai precisar de uma marca exposta, você não vai precisar nem mesmo conhecê-lo, você já vai estar se identificando com o sistema dele. Então, nunca se venda, nunca se renda. Então, terminando essa primeira parte, falando desse sistema que está em atuação no mundo, preparando o palco, preparando o terreno para o anticristo, vamos para a segunda parte para nós finalizarmos. Por que as pessoas serão facilmente enganadas pelo anticristo? Porque temos o sistema que já empurra as pessoas para isso, e porque ele vai se apresentar como uma figura que as pessoas
desejam, tanto conscientemente quanto inconscientemente. Ele vai se apresentar como um líder carismático, como um líder que tem soluções para todos os problemas da humanidade, como o grande unificador, o grande conciliador universal, aquele que vai trazer a paz e a unidade para os homens, que vai trazer a harmonia para a terra. Ele vai ser um líder militar e político brilhante, um estrategista, vai ser um homem muito inteligente, capaz de influenciar as pessoas com seus discursos inflamados. Ele vai ter uma personalidade magnética. O que é uma personalidade magnética? É uma personalidade que concentra a atenção das pessoas e que é capaz de, com seus discursos, levar as pessoas a segui-lo, influenciar as pessoas. Se nós lembrarmos de algumas figuras, por exemplo, que são carismáticas e que têm esse tipo de personalidade, nós vamos lembrar do Steve Jobs, do Barack Obama. Agora você pega essas duas figuras e multiplique por milhares de vezes. O anticristo terá um carisma, uma capacidade de sedução que não será apenas humana, mas será entregue pelo próprio Satanás. Deus vai permitir que isso aconteça. Se nós lermos Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13, nós percebemos que Deus, de certa forma, tira a mão e permite que aconteça, que o anticristo engane e seduza as pessoas, não porque Deus seja mau ou injusto, nada disso, mas é porque as pessoas querem isso, as pessoas vão procurar isso. O nível de desobediência, de incredulidade, de arrogância, de soberba humana cresce a um nível tão alto, o nível de rebeldia e de apostasia chega a um nível tão alto, que as pessoas dão as costas para Deus, abandonam a Deus e procuram socorro, auxílio e resposta para os seus problemas e para as suas dúvidas em outra figura. E o anticristo vai apresentar como essa figura redentora, essa figura que vai trazer a solução, com seus discursos demagógicos, com o seu populismo, com as suas mentiras, trapaças e profanações. Ele vai se encaixar dentro desse padrão que as pessoas buscam, tanto conscientemente quanto inconscientemente. Se você prestar atenção, a maioria das religiões, elas pregam sobre a vinda de um Redentor. Se você prestar atenção, até no cinema, nos filmes, são retratados, principalmente nos filmes de heróis, redentores que aparecem no momento certo para salvar a humanidade de um fim iminente. Então, quando nós olhamos para a mente humana, nós percebemos que a mente humana, de certa forma, busca esse herói, esse salvador da pátria, esse redentor, essa pessoa que vai solucionar os seus problemas, que vai salvá-la do fim próximo, do fim iminente, que vai trazer a resposta para tudo. As pessoas inconscientemente buscam por isso. É por isso que líderes populistas e demagogos ascendem tão facilmente ao poder com falsas promessas, com mentiras, com enganos. Foi por isso que os alemães seguiram após Hitler, foi por isso que os russos aceitaram as mentiras de Lenin e de Stalin, ou os chineses de Mao Zedong, ou então os cubanos de Fidel Castro e os brasileiros de Lula, e por aí vai. Aceitaram as mentiras, os enganos e os engodos dessas pessoas com as suas trapaças e falsas promessas, porque de certa forma ansiavam por uma verdade naquilo. Então as pessoas, ao ver o anticristo, a sua figura magnética, carismática, aos seus discursos bem elaborados e ao seu populismo, demagogia, com os seus enganos e as suas demonstrações de poder, as pessoas vão segui-lo facilmente, porque as pessoas também estarão com o coração afastado de Deus e já sensibilizados por esse sistema mundano. Quando nós meditamos no texto que João escreve, no capítulo 13 de Apocalipse, nós percebemos que o poder e a operação do anticristo, ela é por eficácia do próprio Satanás. Satanás empresta o seu poder ao anticristo. Se você pegar o versículo 17 do capítulo 12 e conectá-lo com o versículo 1 e 2 do capítulo 13, você vai entender isso. No capítulo 12, João diz, olha, o dragão se pôs em pé sobre as areias do mar, na praia. E aí no versículo 1 do capítulo 13, João continua. E eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, com 10 diademas, e que tinha palavras de blasfêmia escrita e que falava profanações. E o dragão deu o seu poder à besta. Quando nós trazemos isso para a interpretação da literatura apocalíptica, nós temos que entender que a besta, ela faz referência a uma forma de poder, de domínio, de governo ou a um governante poderoso, que chifres também faz uma referência a um governo ou governante, e que quando o João fala que ela emerge do mar, João está falando que ela sai do meio das nações, dentre os povos, e sai
por poder e eficácia do próprio Satanás. Satanás levanta o anticristo e dá a ele poder para que ele possa agir sobre o mundo e enganar as pessoas. Deus poderia parar isso? Poderia, mas Deus permite porque isso se encaixa dentro do grande plano e porque isso também é o desejo do ser humano. O ser humano busca por isso. Então, quando nós olhamos para todo esse cenário, nós percebemos que essa figura que se levanta pelo poder e eficácia de Satanás vai exercer o poder e o governo sobre o mundo inteiro, exceto sobre os cristãos, por um determinado período de tempo, que a ele será permitido agir através da sedução, da mentira, do engano, que ele operará coisas prodigiosas, e quando a Bíblia fala de coisas prodigiosas, ela não está falando que ele vai chegar e curar as pessoas, e fazer cair fogo do céu, e milagres. Ele está falando de coisas prodigiosas, coisas que parecem impossíveis aos homens, mas que ele vai conseguir realizar, sinais que as pessoas esperavam há muito tempo, coisas fora do comum, e que ele vai ser capaz de fazer tudo isso, e com isso as pessoas vão venerá-lo, vão aclamá-lo, vão se prostrar diante dele, talvez não literalmente de joelhos, mas se prostrar no sentido de adoração da personalidade, como os soldados nazistas faziam com Hitler, ou como os comunistas fazem com o Xi Jinping, ou como fazem lá na Coreia do Norte com o ditador que lá está. Então as pessoas vão aclamar aquele líder como se ele fosse uma espécie de Deus, como os imperadores romanos tentavam se autopromover dessa forma, ou como os faraós antigos faziam no Egito. Então ele vai se promover como se fosse um Deus, ele vai se colocar acima dos deuses e das religiões, ele vai proferir blasfêmias e palavras terríveis, vai cometer atos abomináveis, mas mesmo assim as pessoas vão venerá-lo, vão segui-lo e vão aceitar aquilo que ele propõe, aquilo que ele faz, vão se identificar com ele. Então por que ele engana facilmente as pessoas? Porque ele se apresenta como aquilo que as pessoas esperam, porque ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir, porque ele vai massagear esses egos, porque ele vai se encaixar perfeitamente no sistema anticristão que já atua no mundo, porque ele vai se apresentar como o líder ideal, como o único capaz de unificar o mundo, como o único capaz de trazer fim ao caos e à ebulição social que o mundo vai estar vivendo nesse período, o único capaz de trazer solução para as crises que o mundo vai estar vivendo, o único capaz de trazer um tempo de paz e de prosperidade para a humanidade, a famosa paz mundial que todos, de certa forma, anseiam. Então ele vai se encaixar dentro desses desejos humanos, dentro dessas características que o ser humano sonha, mesmo que inconscientemente. Quando o homem se afasta de Deus, o homem deposita a sua fé, a sua confiança, a sua esperança nas coisas terrenas, nas coisas naturais, nas coisas banais. A sua esperança não está mais no Altíssimo, a sua esperança está na política ou na economia. A sua fé não está mais em Deus e na sua palavra, nas promessas de Deus, mas a sua fé está nas ações humanas, na ciência, na tecnologia. A sua convicção não é mais naquilo que a Bíblia diz, naquilo que ensina a Bíblia, mas é naquilo que o homem fala, naquilo que o homem pensa. Então, quando o homem se afasta de Deus, ele coloca o seu coração e a sua mente nas coisas terrenas. Então, a humanidade distante de Deus, levadas por esse caminho pelos seus próprios atos, pelas suas próprias decisões e escolhas, por se prostrar diante de um sistema mundano, de um sistema corrompido, que é guiado pelo Deus desse século, pelo príncipe deste mundo, que é guiado pela vã filosofia deste mundo. Quando as pessoas estão diante disso, prostradas diante disso, sendo guiadas por isso, elas só vão convergir para um ponto final. Elas vão convergir para o anticristo. Por isso elas vão aceitar tão facilmente. Agora, quando eu e você colocamos a nossa fé em Deus e na palavra de Deus, quando a nossa confiança, a nossa convicção está depositada em Deus, quando a nossa esperança está em Cristo, a nossa alegria, a nossa paz está em Cristo, nós não ligamos para nada disso. E é por isso que o anticristo não seria capaz de seduzir a igreja, é por isso que o sistema anticristão não será capaz de seduzir e de subjugar a igreja. Por mais que ele tente, ele não vai prevalecer. Então nós temos que entender o seguinte: mesmo que as coisas se tornem difíceis para nós, mesmo que as adversidades aumentem, que as perseguições e lutas aumentem, a nossa vitória já está determinada pelo Todo-Poderoso. Não importa quem é o anticristo, não importa quando ou como ele vai aparecer, importa que nós estejamos preparados
para nos encontrarmos com Cristo. Importa que nós estejamos firmes e fiéis na palavra do Senhor. Importa-nos que estejamos sempre em um ambiente de adoração a Deus e que a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé esteja depositada no Deus Altíssimo. O que importa para nós é saber que o anticristo já está derrotado por natureza. O que importa para nós é saber que o sistema anticristão, por mais que ele prevaleça por um certo período de tempo, ele será destruído, esmagado por Cristo, porque a palavra de Deus garante isso. E o que mais importa nós saber é que brevemente Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo.